Bora para mais um vídeo agora de bioquímica. E aí, pasme se quiser, nunca caiu bioquímica na EMESCAN, na Fundep e EMESCAN. Agora, Fundep já caiu bioquímica. Então, esse vídeo vai ser mais curtinho. Por quê, gente? Porque não caiu na EMESCAN, então a gente não vai ficar dando muito assunto. As questões de bioquímica da Fundep são questões muito conteudistas, no sentido de que foi muito cobrado sal mineral, muito cobrado ordens. A ordem foi ácido nucleico, sal mineral e vitamina, tá? Então, isso já caiu na EMESCAN, Camila? Não. Mas é feito pela Fundep, pela banca? Sim. O que a bioquímica estuda na biologia? Vou passar para vocês de novo. Eu vou deixar de estudar? Não, mas você vai dar muita atenção? Também não, tá? Você vai estudar mais ou menos o que eu vou te falar aqui. Bioquímica vai estudar a química da vida. E aí você tem as substâncias que a gente chama de inorgânicas, aquela que está presente nos seres não vivos e vivos. E você tem as substâncias orgânicas, aquelas que estão presentes em seres vivos. Muita gente fala assim que substância orgânica é a substância que você tem carbono, mas gás carbônico tem carbono e é substância inorgânica. Se você quiser utilizar esse tipo de definição, tem que falar que aqui tem carbono e hidrogênio associado, tá bom? Inorgânico é água e sal mineral, sais. E orgânico é carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, galera, na verdade pode ser proteína ou lipídio, tá? Que tá relacionado, vou explicar pra vocês. E ácidos nucleicos. O que caiu da Fundep? Relacione o sal mineral com a sua função. Então, gente, isso é decorar, tá? Quais são as funções da água? Função da água: isolante térmico, lubrificante. A água ela tem característica de circular coisas dentro do seu corpo, ajudar a eliminar excretas. A água, para alguns animais, auxilia no processo respiratório, porque ela pode ter gases dissolvidos e esses gases serem importantíssimos para poder fazer uma respiração, por exemplo, pelas brânquias, tá? Então, as substâncias inorgânicas, por exemplo, como água, tem algumas funções. Característica da água: a água ela é um dipolo, ela tem dois polos. Ela tem o polo negativo próximo do oxigênio, tem um polo positivo próximo do hidrogênio. Isso só é permitido porque ela tem uma angulação de 104,5 graus aqui, coisa que ela não tem. Outras moléculas são difíceis de ter, tá? Isso faz com que o oxigênio ele é muito eletronegativo, então ele atrai os elétrons do hidrogênio para cá e fica cheio de elétrons aqui. Então acaba tornando esse dipolo. Isso permite com que a célula ela dissocie, ela consiga separar substâncias positivas e negativas. Por isso que ela é considerada solvente universal, tá? A água tem várias características. Deixa eu ver se cai alguma questão de água que eu tenha visto, não. Agora, sal mineral cai muito. Sal mineral perguntou assim: ferro. Aí, tipo assim, tinha uma coluna com vários sais e as funções. Aí você tem que lembrar: cálcio faz parte da coagulação sanguínea, da contração muscular, da transmissão do impulso nervoso. Você falando de flúor, constituição dos dentes. Fósforo e cálcio participam da composição dos ossos. Fósforo ainda está no ATP, então moeda energética. Fósforo está no seu material genético, na nucleotídeo. Ou, por exemplo, quer ver? O que mais? Pode perguntar? Iodo T3 e T4. Selênio, antioxidante, atua junto com a vitamina E. Ferro, transporte de oxigênio. Cloro, importante para o processo de respiração pulmonar e importante também para o processo de digestão, né? Porque forma o ácido clorídrico. Então, gente, é sentar a bundinha na cadeira e infelizmente não tem o que eu possa fazer agora para te ajudar, é decorar, beleza? Lembrar aqui de carboidrato. Carboidrato é formado, se você pegar um carboidrato gigantesco e quebrar ele em vários pedaços, ele forma a menor partícula de um carboidrato, que é o monossacarídeo. Se você juntar dois monossacarídeos, de 2 a 10 monossacarídeos, através de uma ligação glicosídica, você tem os que a gente chama de oligossacarídeo. Oligossacarídeo. E se você juntar mais do que 10 monossacarídeos, você vai ter o que a gente chama de
monossacarídeo. Então, presta atenção. Quando você tem a menor unidade, uma unidade de um carboidrato, você tem um monossacarídeo. De 2 a 10, você tem um oligosacarídeo. Acima de 10, você tem um polissacarídeo. A menor unidade, né, o monossacarídeo, ele tem a fórmula C1H2O1N, sendo que esse N é um número que varia de 3 a 7. Então, se for 3, C3H6O3. Se for 4, C4H8O4. Se for 5, C5H10O5. 5 compõe as pentoses. Aí, dentro da pentose, C5H10O5, você tem a ribose, mas você também tem uma ribose que desoxidou, ou seja, deixou de ter o oxi. Desoxirribose. Se ela desoxidou, a fórmula dela foge essa fórmula geral. É C5H10O5 que desoxidou, ou seja, perdeu um oxigênio, O4. Tá? Então você vai ter C5H10O4, uma desoxirribose, que é um dos componentes do nucleotídeo, que faz parte dos seus ácidos, porque tem caráter ácido nucleico, porque está dentro do núcleo. Então os ácidos nucleicos, eles são formados por uma pentose. Se a pentose for uma ribose, é RNA. Se for uma ribose que desoxidou, é DNA, tá? Depois ela vai ter aqui uma base nitrogenada, adenina, timina, citosina e guanina, se for DNA, adenina, uracila, citosina e guanina, se for RNA. E um grupamento fosfato. Então, os ácidos nucleicos são formados por um grupamento fosfato, uma ribose e uma base nitrogenada. Beleza? Beleza. Se o monossacarídeo tiver 6 carbonos, C6H12O6, ele vai ser uma equisose. E as equisoses estão relacionadas com os processos de respiração, produção de energia. Então, glicose, frutose e galactose. Se tiver 7, C7H14O7 está relacionado com o processo fotossintético. Dentre os oligosacarídeos, os mais famosos e importantes para a gente, aqueles que têm 2 monossacarídeos. Se você tem, por exemplo, glicose com glicose, você forma um oligosacarídeo que eu chamo de maltose. Se você tem glicose mais frutose, você forma um oligosacarídeo com o nome de sacarose. Se você tem glicose mais galactose, você forma um oligosacarídeo do tipo disacarídeo, porque tem 2, que a gente chama de lactose, tá bom? E polissacarídeo pode ser de 2 tipos. Pode ser estrutural ou pode ser de reserva. Reserva amido em planta, glicogênio em animal e fungo. Estrutural pode ser quitina, parede celular de inseto, rádula de molusco, cutícula de anelídeo, ou pode ser celulose, celulose compõe a parede celular de inseto. Além disso, você tem aqui o cimentante vai ter o ácido hialurônico, e você tem a heparina, que é o anticoagulante, tá? Então, isso daqui são tudo polissacarídeos, estruturas relacionadas com carboidrato. Lipídio está relacionado com algumas funções. Então, quais funções do lipídio? O lipídio consegue armazenar, produzir hormônios, estrógeno, progesterona e testosterona, consegue dissolver vitaminas lipossolúveis, consegue produzir colesterol, que é precursor dos hormônios, né? Consegue, e prostaglandina, consegue ter fosfolipídio da membrana plasmática, formar o seu tecido adiposo, que é a hipoderme, que fica embaixo do seu corpo e te protege contra o frio e ajuda a reservar energia. Então, lipídio tem várias funções. Proteína é o grupo maior que tem, né? Então, proteína tem ação enzimática, tem ação de defesa, tem ação contrátil, tem ação de mobilidade, tem vários tipos. Proteínas são formadas pela união de aminoácidos unidos por uma ligação que eu chamo de ligação peptídica, e a ligação peptídica vai formar um composto que é forte e não é quebrado pela temperatura, só por enzimas. Por isso que no nosso sistema digestório a gente tem as proteases, as enzimas que degradam as proteínas. O que difere uma proteína da outra? Número, tipo e sequência de aminoácido. Uma vez a Famina, se eu não me engano, que também tem a banca da Fundep, perguntou quais os aminoácidos não eram essenciais. Existem aminoácidos que a gente produz, a gente chama de aminoácido natural, e existe aminoácido que a gente não produz, a gente vai chamar de aminoácido essencial.
Gente, eu não gravaria, tá? Uma questão, vocês vão ver na apostila de prova perguntando isso. Em toda a minha vida eu fiz 2 questões que você tinha que saber qual era o aminoácido que era essencial, ou seja, aquele que você tem que comer. Tem uma frasezinha: isoleu, valeu, metri, litrefé. Ó, vou mostrar pra vocês. E aí, com essa frase, ou valeu, isoleu, eu gravei ela até errada, pra você ter noção como eu não gosto. Mas olha só, valeu, meus pincéis pretos já Elvis, né? Ó, valeu, isoleu, metri, litrefé. Quase não compre, olha. Valina, leucina, isoleucina, metionina, triptofano, lisina, treonina e fenilalanina. São esses aminoácidos que você tem que gravar? Não, galera. Geralmente você tem que gravar aminoácidos que têm algumas funções. Por exemplo, a histidina, ela é precursor da histamina. A histidina, ela não é produzida quando você é recém-nascido, só é produzida quando você é adulto. Então, ela tem as 2 classificações. Ela é essencial quando você é bebê e ela é natural quando você é adulto. Glicina é o único que não tem carbono quiral. Fenilalanina, precursor de diversos aminoácidos. Tirosina, precursor da melanina. Então, assim, alguns outros aminoácidos têm mais importância você saber dele do que saber quais que são ou não aminoácidos essenciais. Proteína, a principal função dela é ser enzima. Enzima acelera uma reação química e na hora que acelera a reação química vai fazer com que você tenha menos gasto de energia para poder aquela reação acontecer. A velocidade de uma enzima é afetada pela concentração de substrato de uma reação enzimática, né? Pelo pH, que pode desnaturar. Toda proteína com temperatura desnatura, ou seja, sai da sua estrutura terciária, quaternária, secundária e volta para a estrutura primária. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Desnaturação não rompe ligação peptídica. Desnaturação só rompe ligação de hidrogênio e ponte de disulfeto. Pronto. Vitaminas. Existem 2 grupos de vitaminas. Isso daqui cai muito também na Fundep. Existem as vitaminas que são hidrossolúveis. Essas vitaminas raramente você vai ter uma hipervitaminose. Por quê? Porque se ela está no seu sangue, quando você tem excesso dela, você faz xixi, né? O seu sangue filtra e você elimina. Mas você tem as lipossolúveis se dissolvem na sua gordura e aí você pode ter uma hipervitaminose. Tem uma questão da Fundeb que fala o seguinte: eles não comem carne, então eles tem uma tribo que não come carne. Não lembro o que tem. E aí, como que eles vão conseguir vitaminas hidrossolúveis de uma determinada situação? Você não come vegetal, sei lá, alguma coisa parecida. E aí a resposta é do sangue, porque a vitamina hidrossolúvel vai estar circulando aonde? No sangue dos indivíduos, tá bom? Lipossolúvel na gordura, por isso que você tem que ter uma capinha de gordura para até dissolver algumas vitaminas. Quais são vitaminas hidrossolúveis? Vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Se tem, gente, até 12, acredite, existe B7, B8, B9, B10, B11, B12, não fica pulando o número. É porque eu não gosto cabalístico, não. Vai ter vitamina de todos os complexos, tá? E aí, as vitaminas do complexo B estão relacionadas com 3 coisas. Transaminação, transformar um aminoácido no outro. Eles são relacionados com o processo de maturação e formação das hemácias e atuam no processo de produção de energia. Então, o processo de fermentação e respiração depende de vitaminas B. Vitamina C, ela está relacionada com a síntese de colágeno e também com o processo de aumentar a sua imunidade, seu sistema imunológico. As vitaminas lipossolúveis são aquelas KADE. Eu gravei a palavra KD. KD está dissolvido na gordura, nos lipídios, por isso estão escondidas, tá? Vitamina K, relacionado com o processo de coagulação sanguínea. Vitamina A, com hidratação das suas peles, mucosas, unhas, cabelos e pelos. E também com o seu processo de visão, para você não ter secura e poder enxergar preto e branco à noite. D, de desenvolvimento, auxiliando na absorção do cálcio, e aí o cálcio dentro do seu corpo é direcionado para os seus ossos. E vitamina E, que está relacionado com o seu processo de fertilização e é um antioxidante, tá? Então, impede você de envelhecer e te ajuda a ter filhotes saudáveis e tudo bonitinho, sem causar aborto. Ou seja, se eu falei que elas servem para isso tudo, se você não tem, você tem problema nessas características que eu falei para vocês.
O que é vitamina? Vitamina ou é proteína ou é lipídio que você não produz, mas que é vital para o funcionamento do seu corpo. Se você não tiver, você pode até morrer. Então tem que comer em pequenas quantidades. E você consegue principalmente da alimentação, tanto de vegetal quanto de outros animais que produzem. Então, por exemplo, se eu preciso da filoquinona, que é a vitamina K, a filoquinona em mim é uma vitamina, mas para a planta que produz não é, porque a planta, ela produz, né? Então vai ser uma proteína da planta. Uma proteína não, uma gordura da planta que ela produz, um lipídio que a planta produz, que para ela não é vitamina, mas que para mim, que não produz e necessito, é uma vitamina, tá? Então, vitamina é uma coisa que você não produz, mas é vital, ou seja, se você não tiver, você vai morrer. Por último, ácido nucleico. Já comecei a falar para vocês, existem 2 tipos de ácidos que ficam no núcleo. Eles têm uma carga negativa por conta do fosfato, é o DNA e o RNA. Características que diferem um do outro: DNA, dupla fita, RNA, uma fita simples, tá bom? Além da pentose do DNA ser uma desoxirribose e do RNA uma ribose. Além da base nitrogenada do RNA ser adenina, uracila, citosina e guanina, e do DNA ser adenina, timina, citosina e guanina. A enzima que produz DNA polimerase. A enzima que produz RNA polimerase. O DNA, ele é uma dupla fita, só que é antiparalelo. É como se fosse uma mão e contramão. Uma fita vai para lá e a outra vem para cá. A gente fala que aqui uma fita tem sentido 5 linhas, 3 linhas de um lado, e do outro lado 3 linhas, 5 linhas. Outra coisa que é interessante vocês saberem: o DNA, como ele é uma dupla fita, o DNA sempre vai ter correspondência da quantidade de A junto com T. Porque A no DNA se liga sempre com T, por uma dupla ligação de hidrogênio. E C sempre se liga com G. Então, no DNA, se ele te falar que você tem 20 adeninas, você vai ter quantas timinas se todas as adeninas se ligam com timina? 20 timinas também. Se isso daqui é, vamos colocar porcento, tá? Se isso daqui é porcentagem, quer dizer que 40% do seu material genético é de adenina e timina. Quer dizer que os outros 60% é de citosina e guanina. 30% para cá e 30% para cá. Então a gente fala da lei de Chargaff, você tem uma relação entre adenina e timina, citosina e guanina, e aí com isso você consegue entender e fazer e melhorar o seu processo. Claro, gente, que eu estou falando tudo em resumo. Se você pegar uma aula de bioquímica, tem vários vídeos, vários temas, 40 minutos cada vídeo. Eu estou tentando relembrar as coisas mais importantes e estou passando bem rápido porque não caiu até hoje na EMESCAN, tá? Eles cobram coisas mais elaboradas e enfim. Fique comigo porque vai ter uma próxima aula e a gente vai falar de todos os temas possíveis da EMESCAN, tudo bem? Beijo, tchau, galera!